Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui novamente para mais um vídeo de dicas de reta final, agora com 15 assuntos que vão cair no exame de suficiência. Como que a gente afirma isso, né, com tanta certeza? São figurinhas carimbadas nas provas dos exames. A gente pode analisar exames anteriores considerando tanto a Consulplan quanto a FGV, até considerando a antiga FBC, são assuntos que vêm recorrentemente caindo em todos os exames. É difícil passar uma edição sem eles aparecerem. E nós temos também, além dessa análise, analisando o perfil da própria banca FGV, que gosta de cobrar esses assuntos na maioria das provas de concurso, principalmente os concursos para contador. Então vamos lá? 15 assuntos, hein? Top 15. Primeiro assunto de todos, o que a gente pode falar? DFC, demonstração dos fluxos de caixa. A FGV cobra muito, é uma das demonstrações que ela mais gosta, até mais que o balanço e que a DRE, que são mais tradicionais. A DFC é uma demonstração muito adorada pela nossa banca FGV, certo? Depois vem a nossa DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, caindo ali principalmente aquela parte de CMV, cálculo do CMV, deduções das receitas de venda. Então a parte inicial da DRE aparece bastante, né, nas provas. Depois nós temos estoques, né, CPC 16, também chamado de operações com mercadorias, que é aquela parte que entra o que muita gente ainda tem dificuldade do ICMS, do cálculo do IPI, se está dentro ou fora. Lembrando que o IPI fica acima da receita bruta de vendas, né? O IPI é um redutor do faturamento bruto e não da receita bruta, e o ICMS que deduz a nossa receita de vendas, certo? Então essa parte, mesclando a DRE e os estoques, cai muito. Além disso, em estoques pode cair os critérios de valoração de estoques, né? PEPs, WEPs, PMP, também são coisas que incidem muito no nosso exame de suficiência. Nós temos depois DRA, conversando aí, né, com nossa DRE também, demonstração do resultado abrangente. São assuntos que estão muito interrelacionados entre si, então pode ser, às vezes, alguma questão até que abranja os dois conteúdos. Estamos tendo questões de DRA também cobrando muita teoria. O que é resultado abrangente? Quais contas fazem parte dessa demonstração? Então fiquem ligados aí nessa parte. Assunto 5, Código de Ética. Código de Ética a gente vive falando, né? Que é matéria para você gabaritar no exame de suficiência, que é um conteúdo para você aproveitar e acertar todas as questões. Porque o Código de Ética é uma norma simples. É uma norma, se não me engano, que tem 5 páginas. Então, aparece sempre. Das últimas questões, caem 4 questões, geralmente legislação e ética. Pelo menos 3 estão sendo do Código de Ética. Então, cai ali atenuantes, penalidades, agravantes. O que o contador pode ou não fazer. Às vezes, mesmo se você não tiver lido o Código de Ética, que eu não recomendo. O Código de Ética dá um ótimo custo-benefício para você pegar e ler. Porque vai cair e é uma norma simples de você ler. Mas às vezes até que são pensamento do dia a dia, você consegue acertar questões. O que um contador pode fazer? Pensa aí na vida, né? Na ética do contador, na vida real, né? O que ele pode e o que ele não pode fazer. É uma matéria que está muito interrelacionada com o dia a dia do contador, né? A gente tem também um CPC aí que é muito cobrado, CPC 25, provisões, ativos contingentes e passivos contingentes. Cai demais, caiu no último exame, a Consulplan adorava, então vem caindo com uma incidência muito alta nos exames de suficiência. E é um CPC também muito simples, né? Ele é grande? Grande, mas qual que é a parte que cai geralmente no exame de suficiência? Você fazer a diferenciação de quando você vai reconhecer a provisão, quando o passivo for provável, tiver a possibilidade provável. Quando que ele vai ser possível? O que você tem que fazer? Divulgar em nota explicativa. Quando for remoto, não precisa fazer nada. Reconhece ou não reconhece provisão? Reconhece no balanço. Passivo e ativo contingente? Não reconhece. Certo? Então são essas coisas aí que geralmente costumam cair. Te dá a possibilidade e pergunta qual que é o tratamento contábil
de acordo com o CPC 25. Nós temos também CPC 01, teste de recuperabilidade. Também é um CPC que tem algumas nuances? Tem, mas costuma cair sempre a mesma coisa, que é basicamente você fazer o teste de impairment, né? O teste por redução valor recuperável. Você calcula ali o que é o valor recuperável. É o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido. Então, qual que é o maior desses dois? Vamos supor que é o valor em uso. Aí você vai achar qual que é o valor recuperável. Depois que acha o recuperável, você compara o recuperável com o contábil. Se o recuperável é maior do que o contábil, a regra é não fazer nada. Exceto se tiver uma reversão, se tiver uma perda anterior que pode ser revertida até o limite do valor contábil original. Estão relembrados? Estou passando aqui muito rápido, né, para vocês relembrarem os conceitos básicos. Mas o ponto aqui é vocês saberem que a CPC 01 cai muito. Se o valor contábil for menor do que o recuperável, o que você vai fazer? Se o valor recuperável for maior do que o contábil, você vai reconhecer a perda por redução do valor recuperável. Então, CPC 01 quase sempre é a mesma coisa nos dois exames da FGV. Caiu quase a mesma questão. Mudou, sim, detalhes e valores, mas o jeito de resolver era o mesmo, certo? Nós temos também depreciação e ativo imobilizado, né? Cai sempre. Esse aqui bate cartão no exame de suficiência. Calcular a depreciação, principalmente o que mais aparece é o método das cotas constantes, né? Que você acha o valor depreciável, divide pela vida útil, acha o valor depreciável anual. Ou, se você dividir em meses, acha o valor depreciável mensal. E aí te pergunta ou já esse valor depreciável mensal, ou pergunta a depreciação acumulada, ou pergunta o valor contábil, que é o valor original, o custo que está reconhecido lá, menos a depreciação acumulada. Então isso aparece muito. E outra coisa de imobilizado que também aparece, gente, é você saber o que entra no custo e o que não entra no custo de imobilizado. Geralmente o que mais aparece? Frete, seguros. Seguro, se for o seguro de transporte, entra no custo. Descontos incondicionais, tem que retirar. Tributos não recuperáveis, deixa, mas tributos recuperáveis, você tem que abater do custo. Estão lembrados disso aí? Então você tem que fazer essa diferenciação do que entra no custo imobilizado e do que não entra. IPVA e apólice de seguro anual, despesa, não entra no custo. É uma pegadinha que vem aparecendo aí com certa frequência. O que mais é que a gente tem? Na contabilidade geral, assim, classificação de contas básica, né? Aquela parte bem inicial de contabilidade geral. Essa conta aqui fica no ativo ou no passivo? Adiantamento de clientes, muita gente confunde essa. Adiantamento de clientes, o de cliente te adiantou. Isso vai para o passivo, porque agora você tem uma obrigação com ele. E adiantamento a fornecedores, quando você paga adiantado para um fornecedor, vai para o ativo, porque você tem um direito com esse fornecedor agora. Essa classificaçãozinha básica de contas e aquela parte ativo, aumentar débito, diminuir a crédito. Passivo, aumentar crédito, diminuir a débito. PL igual passivo. Receita tem saldo credor e despesa saldo devedor. Contas retificadoras tem saldos inversos ali do grupo que ela faz parte. Então essa parte, apesar de, às vezes, se você tá mais avançado, achar básica, isso é cobrado também. Nós temos os estoques, né? Incidência de impostos, que eu já falei para vocês, então pode cair o cálculo de CMV básico, pode cair cálculo do custo. Os estoques vêm muito junto com a contabilidade de custos, né? Pergunta qual que é o custo unitário desse estoque. O custo da mercadoria vendida é calculado tanto na contabilidade de custos quanto no CPC 16, mas pode vir também a cobrança dos impostos dos estoques. Né? Quanto que você vai cobrar? O ICMS é por dentro ou por fora? Então, o ICMS, o IPI, a gente sabe que é um tributo por fora. Não entra ali dentro do preço da mercadoria, né? Ele é um tributo a mais no valor total da nota fiscal. Nós temos também, dentro da contabilidade de custos, vou falar para vocês que a FGV não é tão amante da contabilidade de custos. Pura, assim, o custos puramente não é tão a vibe dela. Mas quando ela cobra contabilidade de custos, ela cobra mais o custeio por absorção, certo? Aqueles métodos de custeio, tem um custeio variável, que você coloca só os variáveis, o custeio por absorção, que você aloca todos os custos aos produtos, certo? Então, nós temos ele, mas aí já vem o próximo ponto, que é
a contabilidade gerencial naquela parte de custos para tomada de decisão. Aí sim a FGV já ama, que é a parte que a gente fala da margem de contribuição, da margem de segurança, do ponto de equilíbrio. Esses 3 conceitos a FGV adora. Assim, apareceu nos últimos exames, sempre aparece em concurso quando ela cobra cursos. Então ela é bem puxada para a parte do gerencial. Então, rever esses 3 conceitos, porque é uma coisa rápida de você rever, né? Apesar de você achar talvez complicado de calcular, as questões são muito parecidas também. Todas as questões de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, são muito parecidas entre elas. Então, um ponto que é figurinha para você saber aí que vai cair na sua prova e que compensa a revisão, compensa o custo-benefício, mesmo numa reta final, né? Nós temos também o entendimento do patrimônio líquido em si. Que pode ser? Primeiro, as demonstrações que fazem, né, relação com o patrimônio líquido, a DLPA e a DMPL. Saber qual delas é obrigatório segundo o CPC 26, Lei 6.404. Isso aparece. Geralmente, a DLPA é uma demonstração menorzinha, né? Ela fala só do lucros e prejuízos acumulados. Ela fala de uma conta do PL. Agora, a DMPL fala da mutação do patrimônio líquido como um todo, de todas as contas que o compõem. E falando nisso, além, então, da DLPA e DMPL, dentro do conceito de patrimônio líquido, cai também as questões de reservas, né? Principalmente. Reserva de capital, quais são? Reservas de lucro, quais são? A de capital, quais que caem muito? De lucro, né? Quais que caem muito? Principalmente a reserva legal. Essa é uma reserva que vocês podem ficar de olho, que o cálculo da reserva legal, saber aquilo, que ela é 5% do patrimônio, 5% do lucro líquido, limitada a 20% do capital social, é uma coisa que cai muito. Tem a reserva, o limite facultativo de 30%? Tem, mas ele é facultativo. Se a questão não te fala nada, você vai usar o limite obrigatório de 20%. Beleza? Então a gente tem aí esses conceitos dentro do patrimônio líquido. A gente tem também outra que já é os alunos falam, nossa, mas esse tem mais dificuldade, né? Que é o goodwill e mais-valia. Pode cair ali dentro de combinação de negócios, demonstrações consolidadas, até dentro de intangível, né? Porque a gente considera o goodwill, dependendo de qual balanço que a gente está, nesses 2 grupos. No balanço individual, ele é investimento. No balanço consolidado, o goodwill é classificado lá no nosso intangível, certo? Então, você tem o goodwill, é a diferença entre o valor pago e o valor justo. Então, goodwill é a diferença entre o valor pago e o valor justo daquela companhia que está sendo adquirida. E a mais-valia é a diferença entre o valor justo e o valor contábil daqueles itens. Porque, às vezes, um item tá com um valor ali baixo, um valor contábil mais baixo, mas, na verdade, quando você vai mensurar o valor justo, ele vale um pouquinho mais. Então, nós temos também o conceito de mais-valia, que pode ser cobrado aí de vocês. E nós temos como último aí, que também não é um dos mais queridinhos, tributo sobre o lucro, né? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, geralmente aparece esses. Mas, quando aparece numa questão genérica de DRE, vamos dizer assim, a questão é de DRE, não é tributo sobre o lucro. Geralmente, quando vem essa parte de provisão para imposto de renda e CSLL, ele te dá uma porcentagem e você vai considerar só aquilo. Ele vai dar lá, considere 36% do IR e CSLL. Aí você aplica a porcentagem simplesmente. Não fiquem naquele pensamento de, mas o imposto de renda não tem o limite, se passar 20 mil por tal. Não fica pensando nisso. Você só vai usar disposições tributárias se a questão te conduzir a isso. Fora isso, você utiliza as disposições contábeis. Se ele te falar para aplicar 36%, 36%. Beleza? Agora, se ele já vir mais elaborado, falando de calcular os excessos ali trimestrais, aí é outra coisa, mas não é a regra, certo? E nós temos as questões também teóricas sobre tributo sobre o lucro. Mas, basicamente, então, falamos de 15 assuntos aqui no Express, aqui, né? Turbo, pra gente ver, passar um ponto aí do que, quem tem dúvida do que eu posso ver agora, o que é provável de cair e agora, faltando poucos dias, compensa eu dar uma estudadinha a mais. Então, passamos aqui por 15 pontos. Anotem os pontos que você ainda tem dificuldade dos que foram falados e bora correr atrás de ganhar
esses pontinhos aí garantidos, beleza? Bons estudos, pessoal. Até a próxima!